Boas noites a todos. Agradeço ao Presidente da Digital de Lisboa, o Dr. Miguel Pinto Luz, não apenas o acolhimento que faz ao arranque destas jornadas, mas também as palavras que aqui trouxe, que são também de encorajamento, eu pelo menos tomei-as nesse sentido. É importante que, quando olhamos para trás, possamos perceber que aquilo que nos aconteceu não aconteceu por acaso. Não aconteceu por acaso o choque terrível que o país sofreu em 2011. Tem uma explicação, tem causas que se desenvolveram ao longo de muitos anos. E o que aconteceu nestes 3 anos e meio que levamos de transformação e de mudança do país, como creio que ficou bem patente através da resenha que o Manuel Rodrigues aqui nos trouxe, também não foi um acaso. Como eu já tive a oportunidade de destacar, correspondeu à execução de uma estratégia determinada que visou, no essencial, apresentar para Portugal e para o futuro, para todos os portugueses, bases sólidas para o nosso crescimento e para a criação de emprego no futuro. Procurámos fazer, no essencial, 2 coisas. Peço desculpa desta hipersimplificação, mas creio que estamos na hora em que simplificar também pode ser importante. Não resume tudo o que fizemos, mas vai ao centro daquilo que eram as nossas preocupações. Nós precisávamos de corrigir fortes desequilíbrios num momento que era de emergência. E esses desequilíbrios não estão totalmente corrigidos, mas estão em bom caminho para serem totalmente corrigidos. No plano externo, eles foram corrigidos. Nós temos registado excedentes do ponto de vista da nossa balança externa, o que significa, portanto, que não estamos a necessitar de financiar o nosso crescimento de forma extraordinária, estamos a crescer sem nos endividarmos, temos mesmo uma posição favorável sobre o exterior. Isso é uma matéria que, creio, não é controversa. E do ponto de vista interno, comentava há bocadinho justamente com o Miguel Pinto Luz, nós ainda não chegámos ao equilíbrio orçamental, mas temos esse objetivo. E, na verdade, o forte desequilíbrio que herdámos, superior a 10% em 2010, chegará este ano a menos de 3%, claramente a menos de 3%. O que significa também um caminho de uma grande correção do desequilíbrio interno, orçamental, a que falta ainda corrigir o desequilíbrio do desemprego do lado da economia. Mais uma vez, também aqui, o resultado destes 3 anos e meio é positivo, no sentido em que nós criámos mais emprego na economia portuguesa, temos vindo paulatinamente a reduzir o desemprego e temos muita confiança que os dados respeitantes aos 2 últimos meses não representam uma inversão da tendência que vigora desde o início de 2013. O que significa, portanto, que ainda não corrigimos totalmente esse desequilíbrio interno, do lado do desemprego e do lado do orçamento, mas temos uma estratégia consistente que vem apresentando resultados. E, por isso, o objetivo de, em situação de emergência, corrigir estes desequilíbrios foi bem sucedido. E foi suficientemente bem sucedido para que nós tivéssemos concluído esse período de emergência que coincidiu com o Memorando de Entendimento, com o Programa de Assistência Económica e Financeira, regressando a um princípio de confiança de financiamento em mercado, sem necessitar de outras muletas, de outros apoios, de outras ajudas que tivéssemos de solicitar ao exterior. Fizemo-lo, em todo o caso, insisto,
em situação de emergência, mas preservando o diálogo social. Nunca deixamos de concretizar objetivos importantes de concertação social, mesmo em tempo de emergência, e de preservação da coesão social também. Já tive a ocasião de o dizer antes, quero aqui realçá-lo novamente, conseguimos, numa forte coligação com todo o setor solidário em Portugal, prevenir situações mais difíceis, mais extremas, que em circunstâncias normais poderiam ter ocorrido, como ocorreram, infelizmente, noutros países, que não cuidaram tão bem como nós de adequar também a sua estratégia, não apenas à emergência financeira, mas também à necessidade de prevenir a emergência social. Nesta altura, portanto, nós podemos dizer que dos dois grandes objetivos que tínhamos, conseguimos alcançar quase plenamente o primeiro, corrigir os desequilíbrios em situação de emergência, e também, e este é o segundo, que eu aqui quero recordar e que é muito importante, conseguir reformar, do ponto de vista estrutural, a economia portuguesa, de maneira a garantir que esta correção que estamos a fazer, que esta mudança que temos conseguido nestes anos, não é ocasional, não vai passar simplesmente com a ausência de pressão externa, com o facto de já não termos cá a Troika, com o facto da percepção das pessoas já não ser tão aguda quanto à necessidade destas mudanças, que elas, pelo contrário, vão prosseguir, vão consolidar-se, correspondem, portanto, a uma estratégia de médio e de longo prazo que está a ser prosseguida. Nós estamos hoje numa posição de maior competitividade da economia portuguesa, conseguimos ter um grau de abertura ao exterior maior, temos um setor protegido da economia que é menos significativo e temos toda uma área de inovação, de empreendedorismo, de iniciativa do lado das empresas, do lado dos trabalhadores, que nos assegura hoje que não estamos a passar por fenómenos, por episódios de correção conjuntural, estamos estruturalmente a mudar o paradigma da economia portuguesa, de uma economia que cresce sem dívida, que tem mais exportações, apesar da procura externa estar muito aquém daquilo que eram as nossas expectativas há uns anos atrás, quando começámos este caminho, que registra mais investimento sem subsídio à dependência, que temos, portanto, uma produtividade total dos fatores, como não aconteceu e não se registou em muitos outros países europeus. Conseguimos, portanto, ter procedimentos mais transparentes, apostar numa maior competitividade, quer do mercado de trabalho, quer dos mercados do produto, conseguimos ter os nossos investidores a olhar para a economia global, a conhecer os novos mercados, e quem conhece a rota dos novos mercados não a desaprende apenas porque a conjuntura é hoje mais favorável. Temos hoje, portanto, mais empresas a exportar mais do que produzem e a exportar mais, porque produzem também mais, do que há uns anos atrás. E é por isso que temos também mais emprego. A estratégia, portanto, que seguimos foi esta. Não se combate uma crise apenas a responder com a preocupação do curto prazo. Não se sai duradouramente de uma crise sem apostar em fundações sólidas e duradouras para o crescimento. E isso exige uma capacitação muito grande dos nossos recursos humanos, um Estado mais amigo dos investidores, empresas mais empreendedoras, que consigam acolher o financiamento de forma mais produtiva do que no passado,
que não vivam da cumplicidade das amizades políticas, das influências com o governo, mas que tenham mérito nos projetos que defendam e que consigam, portanto, criar mais riqueza para a sociedade. Esta é a mudança essencial que nós temos registado. Claro que depois temos conseguido muitas outras coisas importantes. Temos conseguido acabar com o mito de que apenas certos setores políticos conseguem dar expressão à preocupação do Estado Social. Ele estava em ruptura há 3 anos e meio atrás, está hoje fortalecido. Com menos dívidas do que existiam há uns anos atrás, seja na saúde, seja na área social, e ao mesmo tempo com mais vitalidade, com mais rigor, com mais exigência do que existia há uns anos atrás, como é patente na educação, como é patente na investigação, como é patente também em todas as avaliações que vão sendo feitas daquilo que é o nosso produto social nas políticas de saúde. Devemos-lo, evidentemente, a uma progressiva mudança de mentalidades que está a ser feita, quer no setor público, quer no setor privado. Conseguimos fazê-lo porque não usamos o poder do Estado para lançar anátemas sobre profissões, sobre corporações, sobre os portugueses. Conseguimos sempre distinguir aqueles que são mais ambiciosos daqueles que estão mais agarrados aos privilégios que foram conquistando ao longo dos anos. Essa diferença é uma diferença que é sentida pela generalidade das pessoas e que hoje, portanto, impulsiona esta mudança, seja nas nossas universidades, seja nos nossos serviços de saúde, seja nas escolas, seja nas instituições de solidariedade social. Temos em todos os equipamentos sociais um país com portugueses que estão mais preocupados com a qualidade dos serviços que prestam, com os cuidados que devem colocar nos seus objetivos, na responsabilidade com que exercem as suas missões, com a transparência que deve nortear o produto social, seja ele público, seja ele privado. Ora, nós conseguimos hoje apresentar, portanto, aos portugueses um resultado palpável daquilo que foi a estratégia que prosseguimos. E temos hoje um grau de confiança que não existia há alguns anos atrás. Essa confiança está diretamente relacionada com a credibilidade das políticas que seguimos. Detenho-me neste ponto porque ele é crucial. Aqueles que têm uma estratégia de fundo para executar não podem ir mudando de opinião à medida que o tempo vai passando e à medida que a opinião pública vai evoluindo nas suas percepções sobre aquilo que é mais desejável em cada momento. Os que atuam dessa maneira, evidentemente, perdem toda a credibilidade. Nós mantivemos sempre o nosso rumo. Dissemos sempre, Portugal, para crescer fortemente no futuro, não pode ter um Estado tão endividado. Um Estado demasiado endividado vai buscar demasiado dinheiro aos impostos. E quando se vai buscar demasiado dinheiro aos impostos, isso significa que a sociedade civil, que a economia privada, tem menos para investir e para crescer. Por isso fazemos tanta questão na redução do déficit e no controle da dívida. E não abandonamos essa nossa visão. Não a estamos a suavizar, não estamos a dourar a pílula apenas porque nos aproximamos de um período eleitoral. Mas podemos dizer aos portugueses que os esforços que fizemos tiveram uma consequência. Hoje estamos a pensar poder beneficiar de uma maior flexibilidade, por exemplo, na avaliação
que a Comissão Europeia pode vir a fazer, quer dos investimentos públicos a realizar no futuro, quer das reformas estruturais que ainda temos para fazer. Porquê? Porque nós sairemos do procedimento por déficit excessivo. Isto é, porque teremos menos de 3% de déficit. Aqueles, no entanto, que não querem ter as dores de ter menos de 3% de déficit, gostariam que pudéssemos ter toda a flexibilidade do mundo sem nunca ter a responsabilidade para a poder utilizar. A coerência vale muito. Não é por acaso que em qualquer parte do mundo são aqueles que conseguem manter-se dentro da agenda e do roteiro que criam os que mais benefícios podem colher. E é por isso que faz sentido dizer que o caminho que percorremos está hoje a dar aos portugueses a confiança de que os anos que hão de vir serão anos mais prósperos do que aqueles que deixámos para trás. Se retomamos esta confiança porque mantivemos a credibilidade das políticas, precisamos de recordar os aspectos que precisamos de manter. Em primeiro lugar, não podemos ter a nossa despesa a crescer mais do que o rendimento. Essa é a primeira regra basilar. Pode haver eleições, não muda esta espécie de regra de ouro para a sociedade. Uma sociedade que entende que deve poder fazer crescer a sua despesa, nomeadamente a do Estado, acima daquilo que é o crescimento da sua economia, está condenada a não ter os recursos necessários para financiar o crescimento. Segundo, teremos de manter a ideia de que os salários não vão poder crescer acima dos ganhos de produtividade. O que é que precisamos? De aumentar a produtividade continuamente. Porquê? Porque queremos ganhar mais e ter mais rendimento. Mas não podemos inverter a equação. Fizemo-lo quando atualizámos o salário mínimo nacional. Mais uma vez, dentro de todo o caminho coerente que tínhamos prosseguido. Dissemos, enquanto tivermos uma situação de aperto muito grande, com a economia a encolher e o desemprego a disparar, não podemos atualizar o salário mínimo nacional. Mas quando essas condições se alterarem, isto é, quando tivermos a economia a crescer, como temos, e tivermos a tendência de longo prazo do desemprego a cair, então nós devemos atualizar o salário mínimo nacional, que é realmente muito baixo. E fizemo-lo em acordo com os parceiros sociais, com a condição de associarmos a evolução do salário mínimo nacional aos ganhos de produtividade. É importante que os parceiros sociais, quer do lado empresarial, quer do lado sindical, tenham aceite este princípio. São os países na Europa que têm respeitado esta regra aqueles que mais crescem, aqueles que mais convergem. São os países da Europa que não reconhecem esta regra os que têm mais dívida, os que são menos competitivos, os que passam maiores dificuldades. Por fim, precisaremos de continuar a estimular a poupança. Fizemo-lo ao longo destes anos. Vamos continuar a fazê-lo nos anos mais próximos. Uma sociedade que consegue ter um nível de poupança adequada é uma sociedade que investe mais no futuro. E nós precisamos de investir mais em condições mais favoráveis. Temos hoje já condições mais favoráveis de investimento. As pequenas e médias empresas acedem hoje a taxas de juros muito mais baixas do que aquelas que se praticavam ainda há um ano atrás. O que significa, portanto, que aquelas que têm já menos risco são empresas que hoje se financiam como há Estados que não conseguem financiar-se, a custos bastante acessíveis e não muito diferentes daqueles que se praticam no centro da Europa. Precisamos de ajudar muitas outras empresas a melhorar o seu perfil de risco nos próximos anos. E essa é uma tarefa muito importante que temos de prosseguir. Não apenas
garantir que o processo de reforma do Estado, nos próximos anos, vai prosseguir no sentido de tornar o Estado mais simples, mais amigo ainda das empresas, seja ao nível do ordenamento do território, seja ao nível do licenciamento ambiental, seja ao nível do próprio licenciamento industrial, e nós já fizemos várias dessas reformas, mas precisamos de as levar ainda mais longe, garantindo, portanto, que em todos os procedimentos públicos nós temos um Estado que favorece a criação de riqueza, a iniciativa empresarial, porque é daí que se gera a riqueza e o emprego. Mas depois precisamos de ajudar também as nossas empresas a melhorar as suas condições, não apenas de acesso ao financiamento, mas também no seu próprio perfil de capital. Ora, nas alterações que já realizámos, quer no Código Fiscal ao investimento, quer no próprio IRC, nós já demos passos importantes para que as empresas possam estar mais capitalizadas, para que os donos das empresas, os investidores, possam aplicar mais aquele que é o seu capital em garantir uma sustentabilidade maior para as suas empresas. Mas contamos ainda com um processo muito importante que pode ser apoiado pelo Portugal 2020. Como o Dr. Manuel Rodrigues aqui há pouco referiu, nós vamos dispor nos próximos 7 anos, basicamente, de recursos muito importantes que, pela primeira vez em décadas, estarão maioritariamente destinados à competitividade da nossa economia. A melhorar, não apenas, o perfil das nossas empresas, das pequenas e médias empresas, a apoiar a sua internacionalização, a gerar emprego sustentável, mas também a garantir que nós poderemos alicerçá-las em condições de capital mais consistente. A Instituição Financeira para o Desenvolvimento, que vai gerir, como sabem, uma parte significativa dos fundos que deverão ser reembolsáveis e que vai também concentrar um conjunto de instrumentos importantes da área da economia voltados para a inovação e para a própria capitalização das empresas, nós utilizaremos essa instituição, que está sediada no Porto, justamente para melhorar o perfil de capital das nossas empresas. Precisamos, portanto, de prosseguir um caminho que mantenha o reforço das políticas sociais como condição de coesão nacional, de combate à correção das assimetrias na distribuição do rendimento, às injustiças sociais, aos fenómenos de redistribuição da riqueza gerada, por um lado, mas, por outro lado, teremos de investir no aprofundamento, na melhoria do perfil estrutural da economia portuguesa que produzimos ao longo destes anos. Concluo dizendo que nós temos conseguido, no essencial, até hoje, atingir os objetivos a que nos propusemos. E isso é muito importante. É importante para a confiança de quem investe fora de Portugal, e ainda esta semana tivemos mais uma evidência de que essa confiança tem vindo a crescer. Cada vez que conseguimos fazer emissões de dívida pública, seja em prazos mais curtos, como aconteceu hoje, seja em prazos mais longos, como aconteceu na semana passada, até a 30 anos, nós verificamos o apetite, o interesse, a confiança que os investidores externos têm na nossa economia, mas nós temos de conseguir também que os próprios portugueses, os atores, os agentes desta transformação e desta mudança que estamos a fazer, ganhem eles próprios confiança naquilo que está a ser o resultado da mudança que estamos a empreender. Aqueles que fazem muitas experiências aprendem com os seus erros. Faz parte da natureza humana e está, creio eu, no centro da evolução social. Ninguém progride sem este exercício de tentativa de progressão e de erro, de reconhecimento e correção dos erros. Mas aqueles
que não ganham a confiança suficiente com a experiência que vão realizando, tendem a perder-se nos seus erros. E o país, depois de tudo o que passou, a última coisa de que precisa é de alguém que queira errar o suficiente para se perder no erro que cria. Precisamos, portanto, de dar aos portugueses a confiança, de cimentar ainda mais a confiança em torno dos resultados que alcançamos. Se a economia cresce, se o desemprego estrutural vem caindo, apesar de termos ainda desafios importantes, sobretudo no desemprego de longa duração e no desemprego jovem, se o investimento está a recuperar, se as nossas exportações continuam a ter um desempenho extraordinário, e então, se tivermos em conta o comportamento dos serviços, e em particular dos serviços na área do turismo, em 2014, no ano que terminou, concluiremos que tivemos o melhor ano de sempre. O melhor ano de sempre. O melhor ano de sempre tem-se repetido em vários segmentos e em vários resultados económicos. Seja ao nível da produtividade, da competência com que conseguimos ser reconhecidos, quer no nosso sistema científico, quer no nosso sistema de inovação, quer no clima favorável ao investimento, temos conseguido bater recordes atrás de recordes ao longo destes últimos anos. Se conseguimos fazer isto, então isso deve-nos cimentar a confiança de que os resultados que estamos a alcançar são resultados que nos colocarão, no futuro próximo, em muito melhor condição ainda que há uns anos atrás. Aqui há muitos anos, uma pessoa de família, uma pessoa antiga, que se fosse viva teria mais de 100 anos, costumava dizer-me, quando eu era garoto, mais ou menos isto: olha, menino, o que custa é ser rico. De rico a riquíssimo é um instante. Claro que nem sempre é assim. Nós sabemos que nem sempre é assim. Mas esta imagem serve para ilustrar que há um limiar crítico que está associado ao crescimento e ao desenvolvimento, que, quando não é atingido, nunca nos permite sair da pobreza, da dívida e, portanto, naquela imagem de que casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão, numa sociedade que não consegue dar respostas organizadas e suficientes para os seus problemas. Mas quando nos empenhamos o suficiente em atingir esse patamar mínimo, esse patamar crítico, e damos o salto para outro nível de crescimento e de bem-estar, então ganha-se a confiança suficiente para fazer o que falta. E às vezes o que falta depois faz-se a uma velocidade muito maior. Porquê? Porque aprendemos o código necessário para não valorizar demasiado os erros e valorizar o suficiente o mérito que vamos conquistando. E é assim que a sociedade no seu todo consegue realizar essa aprendizagem, ter um capital social de confiança superior, ser reconhecida como tal e ganhar, portanto, outra liberdade para sonhar e para crescer. É essa liberdade que, com muito custo, todos temos vindo a conquistar. E eu tenho muita confiança e muita esperança de que esse capital de confiança se está a alargar cada vez mais a uma velocidade maior. E isso dará não apenas uma boa condição para que o país seja governável no futuro próximo, dará, sobretudo, uma boa condição para que os portugueses possam, 40 anos envolvidos sobre o 25 de Abril, não apenas sonhar, mas poder ver concretizada a sua legítima ambição de viver numa sociedade moderna,
aberta, transparente, responsável e, ao mesmo tempo, solidária e humana. É aos portugueses, no essencial, que devemos esta capacidade para sonhar hoje mais alto. Mas é também à determinação e à estratégia que temos prosseguido que devemos, no essencial, não andar aos zigue-zagues e não andar a minar a confiança que os portugueses merecem que seja elevada a um novo patamar no tempo que vivemos. Muito obrigado.